Olá pessoal, somos nós de novo, o MoveOnCast maravilhoso, cheio de surpresas, hoje com uma pessoa incrível, vocês vão conhecer uma moça que é um espetáculo, uma inteligência, uma amorosidade, uma amizade muito bacana. Eu e o Gabriel estaremos aqui no MoveOnCast falando com a Letícia, vocês já vão conhecê-la já já. Em MoveOnCast, não se esqueça, decisões que movimentam humanos e seus negócios. Porque não há negócios sem humanos e não há humanos que constroem negócios sem decisões. Portanto, é disso que a gente fala e vamos falar um pouquinho com a Letícia. Gabriel, olá, abre aí teu espaço. Para você, espectador que está nos acompanhando nessa jornada muito intencional, o que me anima no MoveOnCast é essa trajetória de como os humanos constroem seu sucesso, sua jornada. Isso é maravilhoso, né, Fernando? Maravilhoso, maravilhoso. Não tem outra opção, né? Senão não dá tesão, É gostoso assim. O que me deixa feliz é que essa nossa convidada ilustríssima, ela vem de um lugar que eu gosto muito. Cidade maravilhosa, 20 anos de experiência estratégica. Nossa diretora, Letícia, seja muito, muito bem-vinda. Fica tranquila, faz parte do jogo. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Manfio, pelo convite. Tô me sentindo, assim, super feliz de estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast que já é super sucesso. E o que vocês disseram, né? Pessoas sem decisões ou com decisões ali pensadas de fato, né? Definidas, não tomam boas decisões e automaticamente a gente tem aí, às vezes, retrabalho dentro do nosso dia a dia, né? E a gente se desgasta. Então, tô super feliz, tô animada de contar um pouquinho, de participar com vocês aqui dessa etapa maravilhosa. Muito gostoso estar com você, eu que já fiz um trabalho junto com você, depois a gente fala disso. Queria que você contasse um pouco, né, Letícia, se apresentasse um pouco. Tem gente que pode ser que não te conheça e não tem esse privilégio de te conhecer. E eu tive esse privilégio de te conhecer. Então, contar um pouquinho da sua história, de onde você veio, o que você está fazendo aqui agora, um pouquinho do que você acredita. Perfeito. Bom, desde que comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no varejo de moda e muito voltada a crédito também. Então, desde cedo, desde nova, trabalhando com crédito, com pessoas, sempre gerenciando também equipe de pessoas em relação à análise de crédito, em relação à estratégia de vendas. E, para mim, assim, é uma jornada que dá um frio na barriga, porque liderar pessoas, liderar projetos, né? É uma responsabilidade muito grande, mas se não fizer sentido, não tiver ali o link, tá, até com os nossos valores e a nossa forma de conduzir, é o que você falou no início, né? Não dá tesão, não dá vontade de fazer. Então, eu acho que quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente torna tudo mais fluido, tudo mais natural, mais gostoso. E ao longo da minha carreira, né, muitas lideranças, muitas equipes, pessoas com quem eu aprendi demais, varejo, né, crédito, agora à frente aí da Fiabilité também, que é uma empresa de dados, que é uma empresa de modelos estatísticos, que está ligada a uma grande processadora do nosso mercado, uma das maiores, inclusive. Então, é um privilégio muito grande poder trabalhar produtos para as pessoas, né, e com pessoas, porque a gente sempre vai vender algo para alguém e alguém vai construir isso. Então, se a gente não consegue organizar isso de uma maneira saudável, que engaje de fato as pessoas e as pessoas se sentem ali representadas, a gente acaba, né, deixando ali, às vezes, a jornada um pouco mais morosa, mais pesada. Eu acho que juntar isso e trazer um ambiente, né, leve, positivo, motivador, né, aquele mistério da descoberta, da curiosidade, acho que é um grande desafio de qualquer líder. O legal é perceber que a vida é uma corrida de bastão, né? Totalmente. Você entrega, depois vai acabar voltando essas cadeias que a gente esquece, né? Que cada decisão, cada entrega importa, né? Importa. E hoje você trabalha numa empresa que chama Confiança, né? Fiabilité. Exato. É interessante, né? Que você trabalha com crédito e tá ali na Fiabilité, comandando o time muito bacana que eu conheci. Obrigada, Manfio. E até porque se a gente não tiver ali, gerar confiança, né, que é um valor extremamente necessário, alguns podem achar um pouco clichê, né? Tem que ter confiança em qualquer negócio, sem dúvida. Mas não é em qualquer negócio, é em qualquer relação, né? Na relação com o colaborador, na relação com os parceiros, na relação com o cliente, na relação com o mercado, no que a gente leva da relação para o produto, que a gente quer que o produto atinja não só de forma fria, mas que mude de fato ali o resultado daquele cliente. Então,
carregar essa relação de confiança nas nossas relações, né, é algo que não é fácil, porque a gente tem as nossas questões também, né? Mas isso, quando a gente consegue colocar num lugar onde a transparência, o acolher a opinião e o pensamento do outro, e não com a ideia de fim, mas com a ideia de continuidade. A minha ideia com a tua pode ser que não saia um projeto inicial que pensamos, mas pode nascer, inclusive, um projeto muito melhor. Né? Então, essa ideia de forma institucionalizada numa empresa, para mim, faz toda a diferença. Eu vou aproveitar aqui que surgiu um construto, um valor importante que é da confiança. O dado ainda é ouro? Ô, meu pai! Sabe aquela história, eu falei e saí correndo? Então, deixa com vocês. A gente sempre escuta, né? Minerar dados, né? Minerar o ouro ali, né? E eu acho que dados, na verdade, ele sempre vai ser ouro ou enfim, o mais valioso, né? Porque nada mais é do que informações, os dados, eles são informações ali aglomerados e organizados, né? Sobre algo que aconteceu. Se a gente for parar para pensar, pensa na sua vida. Você tem uma bagagem desde do dia que você nasceu e você vai acumulando dados, informações. Algumas delas, de repente, hoje para você não vai ser tão relevante, mas te apoiou até aqui, te construiu até aqui. E o que você está aberto a receber e agregar e compartilhar e trocar para frente, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai ter adicionado também na tua bagagem esses dados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa, para um negócio, nada mais é do que isso. É o que aconteceu até ali, mas com a possibilidade do que você quer que aconteça no futuro. Então, você olha para o retrovisor, você refina os principais botões e você sabendo exatamente onde você quer chegar, você vai traçar o curso. É claro que falando parece ser muito simples, né? Mas é um trabalho que não é simples. O fato de você olhar para um universo com diversos dados, informações, origens diferentes, organizar, transformar, tornar indicadores, né? E aí indicadores de crédito, de vendas, de risco, enfim. E você transformar esses indicadores em produtos, em entregáveis, que vão gerar mais valor, com mais dados para aquele cliente, para ele justamente alinhar o que ele precisa e traçar o novo rumo. Então, dados sempre vai ser, assim, ouro. A questão, na verdade, é o que eu faço com esse ouro? O que eu faço? Tem gente que pega e guarda na gaveta. Tem gente que usa, acho que, 5%. Tem gente que enxerga que é simplesmente um propulsor para você buscar mais possibilidades e oportunidades. Hoje se fala muito na ciência dos dados, né? Sim. Então, assim, ciência dos dados é legal isso, porque, assim, se você colocar o com antes, né? Com a ciência dos dados, né? Com ciência dos dados, exige um trabalho de lapidação de dados, né? Os dados que são já hoje muito utilizáveis, outros que não prestam mais, né? A mesma coisa que acontece dentro da nossa história. Você estava falando da história, a história aqui do Gabriel, com certeza ele tem um monte de dado que está ali invisível. Sim. E que ele não conhece, ou que é distorcido, ou que não tem mais significado hoje em dia. E esse é o trabalho, né? Que a gente faz na mente humana para tomar decisões. A mesma coisa a gente faz na Fiabilité, né? Nos nossos modelos. Sim. Né? A gente precisa lapidar, peneirar, entender, ressignificar, cruzar, né? Complementar, enfim, encontrar, né, novos significados a partir de dados já existentes, só que observados e usados de maneira tradicional. A gente fala muito sobre, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de concessão de cartão de crédito. Você vai captar uma proposta, você vai conversar com um cliente potencial, você vai fazer um cadastro. Esse cadastro, de acordo com a sua política de crédito, ele pode ser aprovado ou não. Todas essas etapas que eu estou dizendo aqui são dados que estão sendo gerados e armazenados. Mas quanto custou para eu, por exemplo, aprovar um cartão? Quanto tempo esse cliente fica na minha base e me gera resultado? Qual o relacionamento que eu quero ter com ele? Que tipo de serviço adicional? Qual é o percentual desse cliente ou desse grupo de clientes dentro do meu total de vendas? Né? Que tipo de comportamento esse meu cliente tem
que é maravilhoso. E como eu posso olhar para uma outra base de dados e falar, olha, eu quero esse comportamento nessa base e conseguir, de uma forma inteligente, identificar quem são esses clientes com esse perfil e acionar ou direcionar a oferta para esse grupo. Isso é inteligência de dados, isso é a consciência, né? Ou a ciência de dados. É você usar aqueles dados mais brutos, de repente um pouco mais refinado, mas para ele não dizer o óbvio apenas, mas sim para ele gerar uma informação nova a partir daquele dado que já existe. Tem uma reflexão que eu gosto muito, que o óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada. Na Fiabilité, qual é a proposta de valor de vocês? Olha, você me falou do óbvio, já falou logo naquela pergunta, naquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. E é exatamente isso. Eu acho que o valor aqui da Fiabilité o óbvio para o meu cliente, ele está ali, está no dia a dia. Só que ele está tão focado e o olho dele está tão treinado para olhar para aquela direção e para aquele dado do jeito que ele está, que eu acho que a nossa proposta de valor é mostrar para ele caminhos alternativos e até potencializar o negócio dele com os mesmos dados que ele está observando, sendo com a aplicação de forma diferente. Então, eu acho que olha, vamos olhar aqui para o teu dado, para o teu universo, mas vamos retreinar um pouquinho esse olhar. Esse que você está olhando é importante demais, mas tem outros olhares aqui que você ainda não explorou, que pode te agregar ou até mesmo mudar o curso do que você está fazendo, se você achar que é mais relevante. Então, a nossa proposta é ampliar um pouco dessa visão, mas direcionada ao negócio, né? Propriamente dele ou ao negócio dentro do mercado que ele está inserido. Eu acredito que tem uma conexão muito importante de uma pergunta que eu vou te fazer, só que antes eu vou pedir para o Fernando criar uma estrutura. Fernando, fiquei pensando esses dias o que é uma cultura invisível e como ela impacta na base de negócio das empresas. Veio no momento certo, porque nós estamos falando de dados, né? Chegou! Como é que linka, né? Cultura invisível tem a ver com os dados invisíveis e simples assim, os dados invisíveis. Porque o que acontece? O que é uma decisão, né? Uma decisão é uma interpretação de dados. Uau! Né? Uma decisão é uma interpretação de dados. Que isso se oferece para o teu cliente, isso. Você vai lá, olha a mesma base de dados dele, com outro olhar, com outra profundidade e fala, ó, essas são as decisões que estão aqui abertas para vocês. Que a Fiabilité faz, o que a gente faz todos os dias também na nossa vida pessoal. Então, eu tenho trabalhado bastante esse lance de ter dados invisíveis para uma cultura de decisões invisíveis que acontecem e a gente tenta realizar uma coisa, exatamente como você acabou de explicar, né? A gente tenta realizar um propósito e não consegue. Né? E muitas vezes as pessoas chamam isso de cultura da empresa, ou entrega de um produto, ou de uma solução, seja o que for. Né? Tem sempre um lugar que, se alguém parar para mostrar o que tem embaixo do tapete, que já está lá, né? Que a empresa não está vendo, como você mencionou, e que os seres humanos também não estão vendo. Então, assim, uma decisão é um grande composê de dados. E usando o Paulo Coelho aqui, que eu peguei e trouxe para crédito, para dizer sim ou não para alguma coisa. Então, você imagina um mundo de infinitos caminhos. A sua escolha, o que é? Dizer sim para um e não para os outros. Sempre é essa, né? Você diz sim para um caminho e não para o outro. Então, eu costumo, desde os meus cursos de crédito lá, eu falo assim, confiar é dizer sim sem medo e não sem culpa. Esse sim sem medo, não sem culpa, está no livro do Paulo Coelho, que eu peguei e trouxe aqui para o mundo do crédito. Por que isso, né, gente? Porque, olha, quando você diz sim sem medo, é porque você está coerente, consciente dos dados. Se você não está, você diz um sim, mas não tenho certeza, que tem embaixo, né? Eu não tenho certeza. Então, você tem um sim, e aí você vai para a reunião lá no final do mês de inadimplência, morrendo de medo de ter errado nas decisões. Então, sim sem medo e não sem culpa. Por quê? Porque eu sei que esses dados não prestam, então é não mesmo para esses dados aqui. Então, eu acho interessante a gente olhar para o crédito desta forma bem dual, né? É uma coisa que você diz sim, e se você não tem dúvida nenhuma do que você fez, se você exerceu toda a tua capacidade, é um bom crédito. Você vai ter inadimplência? Sim, porque existe risco, né? Perfeito. Risco é não normal. Não tem como, vai ter. Risco de vida, a gente está aqui o tempo todo correndo. Então, assim, quando a gente olha para o crédito dessa maneira, não tem por que aquelas brigas tradicionais entre vendas e crédito. Se você está fazendo coerência, cara, vai ter inadimplência, mas aqui, eu fiz o melhor que eu podia a partir dos dados que eu tenho. E tira também um pouco daquele lugar do transferir a responsabilidade para outro. Sim.
né? Ou se fazer de vítima. Não, mas aconteceu tudo no mundo e gerou esse resultado ruim. Não, às vezes foram decisões que você, às vezes nem tomou porque você não quis se aprofundar ou não quis, de repente, renegociar um prazo ou iniciar uma ação com um pouco mais de segurança, naquela informação para você ter mais, um resultado mais correto ou seguro. Enfim, mas tudo isso nada mais do que decisões que a gente toma ao longo do caminho. Então, é muito interessante como que as decisões... Você usou uma frase aí perfeita, né? Da decisão. Acho que você até anotou, né? É uma interpretação de dados. É uma interpretação de dados. Isso no LinkedIn vai ficar maravilhoso. Nossa. Na vida. Pesos e medidas, mas é uma fórmula, né? Exato. É uma fórmula, toda decisão é uma fórmula. A gente faz credit score, o que é? São decisões. São fórmulas de decisões. A gente não consegue, às vezes, conectar que nós temos dentro de nós um programa também. Né? Cheio de dados. E ter a consciência de que você não vai abraçar tudo e fazer tudo da melhor forma possível. Então, às vezes, a gente quer fazer isso tudo dentro da empresa. O meu produto tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro, eu tenho que atingir dados, eu tenho que atingir, sei lá, vamos colocar aqui o aplicativo, uma plataforma, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um podcast também, eu tenho que estar à frente de tudo, eu tenho que abraçar tudo. Mas para pensar, na vida, a gente abraça tudo? Não. A gente consegue fazer tudo? Eu tento, me ferro. Todo mundo. Todo mundo. Mas é exatamente isso. O que faz sentido? O que você tem na mão? Quais são os caminhos que você tem pela frente? E focar. O que eu vou fazer? É isso aqui. Então, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Seja no trabalho, seja na vida. Com 20 anos de experiência, daqui a pouco eu vou trazer um letramento interessante para você que está nos acompanhando. Qual é a sua visão da importância da cultura organizacional aplicada? Não aquela que fica só na parede, sabe? Uhum. Primeiro, não ficar na parede, né? É o primeiro ponto. Tem que fazer sentido. Eu acho que... Como que você sabe se está fazendo sentido? Você tem que ouvir a tua equipe. Eu acho que quando a equipe chega para você e fala, olha, eu sou feliz aqui porque eu me sinto ouvido, eu acho que o que eu faço é relevante e eu posso ser eu mesmo em qualquer lugar aqui dentro dessa empresa. Eu sou eu. Eu acho que esse é o ponto que você fala, caramba, estou fazendo alguma coisa certa, né? Então, para mim, como trazer isso para uma realidade? Primeiro, quem eu sou e quem compõe meu time, sabe? E quem eu vou atender. Isso tem que estar em consonância. E aí a organização disso, porque uma empresa precisa de toda, né, a organização, estratégia, planejamento, cronograma, vai ser mais fluido, porque você sabe exatamente qual é a sua missão e até nas contratações isso se conecta. As pessoas que chegam, às vezes as pessoas não entendem, né? Podem achar que é um pouco de misticismo e tal, mas eu acredito nisso. Quando você se projeta para o universo de uma forma positiva, sabendo o que você é e qual é a sua proposta de valor ali, isso se conecta. As pessoas que chegam para você contratar, para você fazer parceria, são pessoas que, agregam, isso tem coerência e fica mais fluido. Não é mais fácil, é mais fluido. Então, a gente consegue, de repente, destravar alguns problemas ou até mesmo algumas dificuldades que, em outras empresas, aquilo seria totalmente um impedimento. Se torna um desafio, mas não é um impedimento. A gente consegue enxergar que dá para passar por cima disso ou contornar e seguir, sabe? É legal quando a gente conversou sobre fazer um trabalho de decisões, né? O jeito que foi, né, a sua chamada para mim. Você falou assim para mim, senta aqui na minha reunião e vamos bater papo, né? Foi. E eu falei, então tá bom, vamos brincar, né, de decisões aqui. E foi super natural, né? Os seus diretores foram entendendo, foi caindo a ficha, foi rolando e você foi fazendo as perguntas. E ali rolou uma coisa muito óbvia, né? Que assim, tudo que a gente faz são decisões e aí o que está por trás delas é que a gente não vê, né? A hora que você estava falando, você estava pensando assim, será que existe uma coisa chamada intuição e intuição não tem dados? Lógico que tem, a gente que não vê. Né? Porque são as nossas bagagens, né? Pra gente chegar numa intuição, você viu alguma coisa, né? Você tem ali armazenado. Pode ser que não seja consciente, mas em algum momento aquilo vem. E você falou, de onde veio isso? Mas veio. Mas veio, Se veio é porque tá aqui dentro. Então, peraí, deixa eu organizar esse dado. Aí a gente começa a organizar. O que isso vai trazer? Como que eu organizo isso dentro? Porque dentro da empresa é um grande desafio, né? Como é que você leva uma cultura de decisões
para uma liderança ou até mesmo para acionistas, enfim. A empresa tem aquele viés, né? Tem que dar resultado, tem que ser agressivo. E, assim, dá para ser agressivo no melhor do que tem nessa palavra de agressivo, no sentido, assim, de ser, acho que mais... Eficiente, né? Eficiente, exato. É nesse sentido, e não aquela coisa mais pejorativa, né? Não é isso. Mas é de você ser eficiente e dá para você fazer, ter um planejamento, você compor esse raciocínio dentro do teu planejamento e não você criar algo à parte para complementar um planejamento, sabe? Não é algo superficial de um programa do RH, não é isso. É algo que precisa estar aculturado dentro do que você está fazendo. É diferente. Só fazer uma coisa, um comentário, você já vai fazer uma pergunta para a Letícia aí. Esse lance de a cultura na parede, né? Então, às vezes a cultura não está na parede lá, mas está na parede aqui dentro da cabeça nossa, também tem uma parede. Mesmo dentro da nossa cabeça tem uma parede que fala o que eu devo fazer. E alguém certo precisa... ou errado. Toda vez eu quero fazer aquilo, mas tem alguma coisa que me impede. E eu não faço. Aí você vai lá e obriga a pessoa, não, olha, a cultura da empresa é essa. E se você for ver, quando a gente fala em cultura da empresa, os pilares das culturas são óbvios. Todos eles baseados em amor, com nomes diferentes, de fazer o que precisa ser feito com todo o seu potencial e amor. Né? Educação. Gente, o que é uma cultura legal de uma empresa? Né? Resiliência, fazer o que precisa ser feito, amorosidade, senso de dono. Evolução contínua. Evolução contínua. Que todas as palavras da mesma coisa. Qual é a mesma coisa? É você estar inteiro ali fazendo o que precisa ser feito. Todas as palavras querem dizer isso. Ó, nós temos aqui vamos nos comunicar legal. Por que legal? No amor. Por quê? Porque nós somos amor, né? Só que a gente esqueceu disso. Então, a gente briga, a gente adia, a gente procrastina. Então, todos os itens de uma cultura de uma empresa falam a mesma coisa. Faz o que você precisa fazer com muito amor, exerça todo o seu potencial. Até a divergência. Até a divergência. Até a divergência. Por quê? Qual é o objetivo da divergência? Você quer fazer o melhor. Sim. Eu quero fazer o melhor, só que a gente tem uma opinião diferente de como fazer isso. E aí tem a divergência. E a divergência ela é super saudável. Sem dúvida. A gente acha que a divergência vai para um lado... Aí eu acho que entra um pouco da emoção, às vezes, que acaba atrapalhando. Ah, falou de mim, falou do meu jeito. Aí tá a questão da comunicação, da transparência, da confiança. Sim. Eu posso dizer para você, olha, a ideia que você trouxe eu não gostei, não acho que vai funcionar por causa disso, disso, disso. Eu acho que a gente deveria seguir por esse caminho por causa disso, Sim. disso, disso. Poxa, você trouxe a luz. O que é melhor para a empresa? Exato. Não é a minha opinião, é o que vai funcionar. O que vai fazer a gente chegar lá naquela marca que a gente precisa. Ah, é esse caminho aqui. Então, vamos por esse caminho aqui. É até um preditivo de criatividade, é a segurança psicológica. Que Harvard está estudando muito, quantas decisões nós tomamos por dia. Tem uma pesquisa clássica de Harvard, você deve conhecer esse estudo, né? O Manfred já trouxe para mim essa pesquisa. Primeira vez que ele falou, acredito que virou um artigo opinativo. Nós tivemos o grande privilégio de construir um episódio juntos. E aí uma assessoria de imprensa falou, isso aqui é tão robusto que as pessoas não têm noção. Quantos por cento no automático? 66. A última pesquisa foi 70, né? 70, né? 70. Nós estamos em 70% das decisões que a gente toma todo dia não nos levam ao melhor resultado. Não nos desvia. Não quer dizer que estão erradas. Isso. Mas tem algo melhor que poderia ser feito, né? E eu acho que o X da questão é esse. Não é você... Porque a gente está muito condicionado, e aí eu estou falando de cultura mundo, né? Certo ou errado. Caminho de sucesso ou caminho do insucesso? Não, mas acho que esse é o X da questão. 70% são decisões que você tomou que não são as melhores. Não significa dizer que você errou. Significa dizer que você não avaliou todas as possibilidades para tomar a melhor decisão naquele momento. E tem um outro ponto. Às vezes, a sua melhor decisão hoje não seria a sua melhor decisão amanhã. A questão da bagagem. Sim. Poxa, a minha melhor decisão... Às vezes a gente se lamenta, né? Ah, eu tomei uma decisão, me arrependi, se eu pudesse voltar atrás. Não. Naquele momento, a decisão que você tomou era a melhor decisão que você podia tomar. Hoje, você já entende que se aquele momento acontecesse, se aquela situação acontecesse de novo, a sua decisão seria outra. Então, eu acho que essa consciência também de... o que eu posso fazer hoje, diante da minha questão emocional, das minhas condições de trabalho, diante da minha bagagem de conhecimento e entendimento sobre o determinado assunto. Hoje, a minha melhor decisão é essa. E diante Amanhã da eu não sua sei. capacidade de visão, né? Isso. Aliás, esse pretérito do perfeito devia sumir do português, na boa. Se eu tivesse feito... Nossa, a hora que eu me pego Nossa, fazendo isso isso é traz uma maluco. culpa. Isso traz Isso uma é... E não, culpa. isso é uma tortura, né? É uma tortura. Se tivesse acontecido... Mano...
Não existe, já era. E se eu não tivesse falado aquilo? E se eu tivesse levantado e saído? E se eu tivesse... eu acho que isso, assim, uma das maiores, vamos dizer assim, autopunições que o ser humano se dá é ficar tentando reclamar, né, do passado ou querer voltar ao passado para tomar outra decisão. E aí desvia, né, do foco ali principal e vai... Sai da presença, né? Você sai do foco. Sai da presença, né? Eu tenho um princípio de vida que tem me ajudado muito na jornada empreendedora, que o otimista, ele enxerga a oportunidade na crise e o pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Se decisão é uma interpretação de dados, o que vocês fazem no dia ruim? Sabe aquele dia que as coisas parecem que não andam? Como que é para vocês isso? Olha, boa pergunta, hein? Essa pergunta. Eu penso que se eu tenho tempo se eu tenho tempo para tomar uma decisão, eu não tomo naquele dia. Eu espero, porque eu não estou num bom dia. Ou a circunstância não está muito favorável. Então, se a gente tem um tempo, vamos amadurecer um pouco mais, vamos esperar se esse cenário aqui meio nebuloso aqui vai se resolver, né? Se as coisas vão encaminhar de uma maneira melhor. Então, a gente espera um pouco. Não, eu não tenho esse tempo, eu preciso tomar uma decisão. Eu acho que é com base no momento. Hoje, com base nesse cenário, com base no contexto, a melhor decisão hoje, e eu não tenho um tempo, é essa aqui. Mas sabendo que, com consciência de que, assim, é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Amanhã, pode ser que você avalie, poxa, de repente eu errei a mão aqui, e a gente tem a oportunidade, de repente, de olhar e ajustar o caminho também. Aquela decisão não foi muito assertiva, mas eu tenho condições agora, não de mudar a decisão, mas nos próximos passos, ou no efeito que isso vai trazer para mim, ter mais assertividade nessa decisão. E aí você direciona ou redireciona um pouquinho, sabe? Haja autocompaixão, né? Haja autocompaixão para você se perdoar e se perdoar infinitamente. Dizem que lá no curso de neurociência que eu estou fazendo também, em Mindfulness, em Neurociência e Psicologia Positiva, lá na PUC, ele fala isso, né? A ferramenta do futuro é a autocompaixão, porque se a gente consegue ter autocompaixão, você abre um espaço de autoentendimento, de autoconhecimento. Se você não tem autocompaixão, você começa a se criticar e todo o autoconhecimento morre, né? Isso que é interessante, porque assim, você fez essa pergunta, eu não tinha resposta, ainda bem que ela começou a responder primeiro. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, a gente pode não ter um dia ruim. A gente pode ter momentos ruins no dia também, né? Verdade. Mas o interessante desse trabalho que eu faço para minha vida e ofereço para o mundo, não estou fazendo propaganda aqui, mas é que eu faço para mim, eu quero entender como eu funciono. E quando eu estou ruim, eu preciso saber o porquê que eu estou ruim. E aí eu vou ser bem claro que decisão que eu vou tomar ou se eu não vou tomar uma decisão. Porque eu estou conhecendo o invisível que aparece aqui me bloqueando de estar no meu melhor. Então eu começo a perceber, puxa, eu estou chateado por causa disso, eu estou com raiva de mim mesmo por causa disso, isso aqui aconteceu, então eu estou ansioso por causa disso, porque tem um monte de coisa rolando aqui, né? Nessa infinitude da nossa mente aqui. Então, conhecer isso, que é o autoconhecimento, né? Em milhões de formas de autoconhecimento, né? Conhecer isso é fantástico. Para mim, é o maior brinde que a vida me deu chama-se autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a maior dádiva, o maior presente que você pode se dar, porque liberta você de um monte de coisa. E o próprio autoconhecimento percebe, então, só para terminar, consegue falar para você, mano, você é vulnerável, a sua vida é impermanente, né? Então, na moral, se perdoa. Na moral, se perdoa e segue. Né? Como chegar nesse nível de autoconhecimento quando a gente está falando de um processo corporativo? Então, o nível de autoconhecimento é uma coisa muito individual, né? Sim. É para fazer um jabazinho? Se fazer um jabá, eu te falo, né? Porque, assim, tem várias técnicas, né? Várias técnicas e várias formas que muita gente traz no mundo. A forma como eu vejo isso é uma forma que eu descobri na minha vida. Eu falei assim, como que eu posso levar isso para o mundo corporativo? Eu falei assim, o que é a coisa mais valiosa do mundo corporativo? Decisões. Daí eu falei assim, para eu entender como a minha decisão é tomada, eu preciso me conhecer, porque eu sou um banco de dados. Isso aí. Então, usando a lógica do scoring, que é o que a gente faz, que é a nossa vida, né? Desde 21 anos, o primeiro credit score que eu fiz, já falei isso aqui, o primeiro credit score que eu fiz, falei assim, poxa, como que eu posso prever o comportamento do ser humano lá fora, que eu nem conheço aqui dentro com matemática? Né? Essa é a maravilha da estatística, né? Então, é isso que a gente faz.
Então, quando você percebe que existe um banco de dados aqui, então você entende as decisões. Porque, de novo, decisão é um sim ou não. Então, se eu tomei a decisão de falar de uma forma brutal com você numa reunião, né? Se eu falei uma palavra, então, forte... Tem dados aqui que fez eu falar. Falar a palavra é uma decisão. A gente acha que decisão é só comprar um projeto, né? Agora eu decidi mudar de cargo. Não. Decisão, por exemplo, é você falar uma palavra. Você que decidiu. Mas eu decidi no automático. Não interessa, você que decidiu. Se você tiver reflexão, talvez você não decida mais no automático falar. Você esteja numa mesa de reunião sabendo cada palavra que você fala. E é disso que a gente está falando. Né? Então, você objetivar, assim, claramente que você é um programa que está decidindo. Então... Aí eu acho que essa é a melhor forma para eu me conhecer, para trazer para as empresas. Quando você começa, nossa, eu falei isso para aquela pessoa desta forma. Né? Aquela brincadeira que eu faço do carro fechando, né? Lembra? Sim. O carro fecha você e a pessoa que saiu, né, te xinga, né? Aí você xinga a pessoa de volta. Daí eu pergunto, por que você xingou a pessoa? E a primeira resposta é, porque ela me fechou. Não foi essa. Você nem ouviu a pergunta. Eu tô perguntando por que você xingou a pessoa. Daí a pessoa dá uma paradinha semi aqui e fala, porque ela me xingou. Tá tentando achar a resposta certa, olha só que louco. Ela não tá conectada com ela, vendo... Daí eu falo, não é disso que eu tô falando, é porque você xingou a pessoa. Aí entra num transe. E eu falo, por quê? Você decidiu xingar a pessoa. E aí eu pergunto, essa decisão foi intencional? Como assim? O que você quer colocar no mundo? Amor ou briga? Amor ou raiva? Amor, né, Manfio? Então, você não decidiu com a sua intenção. Porque se a tua intenção é colocar amor, como você xingaria a pessoa? Tinha outras formas de resolver isso aí. Mas você acha que eu tenho de sangue de barata? Então, aí começa esse papinho que a gente ouve, a gente faz também e tal, mas que traz esse lugar de autoconhecimento, sabe? Pra gente, é maravilhoso, né? Você já ouviu falar num conceito oriental, Ikigai? Já. A gente fez. Fizemos. Não combinamos, hein? Foi muito, assim, importante. Porque a gente se vê em alguns cenários, a gente se coloca, caramba. Ou até mesmo a gente se encontra sem resposta. Nunca pensei sobre isso, né? Algumas pessoas do time, nunca pensei sobre isso. Não sei. Começam a pensar sobre isso no exercício ou quando se depara com o assunto, né? E é muito interessante como isso vem para dentro da empresa. Por exemplo, estamos num projeto, tem uma equipe de trabalho. Qual é a missão desse projeto? Qual é a sua participação? Qual é a sua? A partir do momento que a gente tem uma clareza sobre isso e abertura para receber as sugestões do como fazer, já que vamos supor que a gente queira fazer algo sei lá, 10 mãos aqui e construir isso em conjunto, o como, né? Não o que, mas o como. Você traz as pessoas para um lugar também de decisão, não só dentro do escopo dela, mas como aquela decisão do escopo dela vai interferir na decisão do projeto. Sim. Então, eu acho que esse exercício de trazer o time para pensar junto a partir de um norte que existe, traz um valor muito grande, tanto na questão da consciência, da responsabilidade que ele tem no projeto, e aquele que a gente chama, que a gente escuta como um clichê, né? O pertencimento de dono, vestir a camisa. Isso aí é uma consequência, você não tem que pedir para alguém fazer, você tem que falar, olha, temos um desafio. O desafio é esse. Como que você enxerga que a gente pode entregar esse desafio? Assim. E você? Pronto. Vamos organizar agora esse pensamento, esse monte de dados aqui que vocês trouxeram. Sim. Vamos organizar isso aqui num desenho, de fato, num fluxo. Tá bom esse fluxo? Não tá bom esse fluxo? Com o objetivo de chegar aonde? Lá no resultado. Sim. Né? Então, eu acho que nas empresas, às vezes, também a gente tem dificuldade de enxergar com clareza e passar para o time onde a gente vai chegar. Sim. Agora, em maio, tem um evento muito importante, que é o Fórum Move On, onde nós reunimos líderes, pessoas, empresas para criar essa relação. Conta um pouquinho mais para nós, Fernando. Move On é um parque de diversões, né? A gente vai lá para se divertir, para rir, falar um monte de coisa bacana, ouvir um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, né? Encontrar as pessoas. A ideia do Move On é realmente seguir um processo de
de conectar os seus humanos, os humanos e o negócio, como a gente está falando aqui. Aliás, você está vendo aqui, não é sobre fazer jabá, né? A gente fala do que é importante, né? Cada um tem o seu trabalho. Se você fala assim, se você quer o produto da Fiabilité, é muito mais importante, por exemplo, as soluções da Fiabilité, você conhecer a Letícia do que as soluções. Porque é uma mulher que está falando o que ela está falando, você pode confiar, né? Então, assim, quando eu confio num gestor, eu falo, pô, as soluções dessa pessoa, dessa empresa devem ser boas, né? Porque ela não ia vender uma coisa que ela não está falando aqui. Então, acho que não é sobre fazer jabá, né? A gente fala aqui os que a gente faz porque a gente ama o que a gente faz. Sim. Então, não é de jabá. Mas o MoveOn é um local de propósito, assim, eu vou de pouco em pouco, né, trazendo mais conhecimento humano. Então, fazendo palestras mais humanas. Mas, assim, tem que falar de negócios também, é óbvio, que é o principal foco, fazer negócios, fazer vendas e tudo mais. Então, é um ambiente muito gostoso. Eu adoro fazer o MoveOn, sempre não é uma coisa simples, como a gente chega lá e cria um evento, não é assim, né? De buscar patrocínio é uma coisa difícil. Enfim, tudo é laborioso, mas é um lugar que a gente tem como propósito de vida mesmo, né? Então, dia 27 de junho, o MoveOn vai acontecer de novo, agora em 2025, lá no Center Norte. A gente vai esperar mais de 1.500 pessoas. Ano passado foram 1.600 pessoas com a gente lá, no meio de alegria, banda e muitas coisas, né? E, claro, negócio, observar as pessoas, entender. Quando a Letícia faz uma palestra, você fala, uau, então me interesso pela Fiabilité. Por causa das soluções? Não conheço, mas eu conheço a Letícia. Depois eu vou lá e converso com a Letícia. Então é assim que funciona, né? Quem está lá no palco vai mostrar um pouquinho de quem é, dos seus valores, das suas questões. Então isso é o MoveOn, né? É sempre em movimento. A vida é movimento. Tudo está movimentando aqui. Para você, Letícia, o que significa o movimento MoveOn? Olha, a gente tem participado desde da primeira edição, né? Para a gente é uma oportunidade de aproximação com clientes, com parceiros, com o mercado. Eu acho que também é uma fonte assim de atualização muito grande, para onde o mercado está indo, como que, enfim, as questões mais ligadas à própria legislação, o que tem de novidade que vai afetar o nosso negócio, né? O nosso meio, na verdade. Eu acho que também entender um pouco mais de como que a tecnologia ela tem se mostrado. Então, a gente tem essas aberturas também para saber, né? O que tem de novidade no mercado? Ou o que já é clichê e a gente está batendo? Ou o que a gente achava que ia dar muito certo e a gente está vendo na prática que não está dando tão certo assim. Então, acho que é um momento é um lugar, assim, de partilha, de novidades, né? E o Manfred falou do movimento, eu remeto muito assim à leveza, sabe? Esse movimento no sentido assim, não é um evento que você tá ali, né, engessado, com medo, eu tenho que fazer, eu tenho que fechar uma venda, eu tenho que falar com o cliente e tal. É algo natural, isso acontece. É claro que você tem que ir para um evento desse, como qualquer outro evento de negócio, com uma intenção, né? Obviamente. Mas que essas intenções, ou uma dessas intenções seja de uma maneira mais tranquila, mais leve, sabe? Mais gostosa, né? De você aproveitar. Por exemplo, músicas, bandinhas, né? As bandas que aparecem lá. E assim, desmonta às vezes, ou quebra um gelo que, de repente, alguém pegando o microfone e falando numa abertura não quebraria. E não é um gelo no sentido de tô em casa, tô à vontade, vou fazer o que eu quero. Não. Mas é no sentido de você estar aberto. Eu tô aqui aberta. Às vezes a pessoa vai para lá porque tem que ir. E quando ela chega lá, ela fala, poxa, vou aproveitar isso aqui de uma maneira diferente. E se abre. E se a pessoa se abre, ela se abre para compartilhar o que ela está vivendo, ela se abre para conhecer o que a gente está ali apresentando, o que a gente está ali, a proposta do que vem das palestras também. A gente já começa a conjecturar perguntas, esse assunto aqui, vou anotar, porque eu tenho que ver esse assunto lá dentro de casa, que isso aqui é um ponto de interrogação para mim. E a partir dali vem insights, tanto de organização, redefinição de rota, negócios, parcerias. Então, eu acho que é bem importante para o que a gente faz. E nesse momento que a gente está, né, na 4966, que chama, né? A gente Exato. vai ter uma oportunidade também, né? Vai gerar uma crise. A gente estava falando de crise, né? Vai gerar uma crise que vai ter que acontecer uma oportunidade, né? Então, assim, a vida acontece no contraste, né? Já diz a Lucilena Galvão. Não adianta ficar aquela mesmice e não rola nada. Tem que ter crises para mudar alguma coisa. Não tem saída, né? A gente só acontece nas crises. E aí vai ter agora uma questão da nova lei que vai ter que mudar toda a modelagem, toda a inteligência, né? O Decision Intelligence, né? A palavra do futuro, vai ter que se transformar com uma lei que faz com que a gente mude toda a nossa parte de como é que chama?
Você diz Ai, a palavra foi embora. a perda, Isso, o risco, a provisão. provisão. A provisão de perdas, né? Que vai mudar tudo, né? Então, assim, isso não muda só quanto vai para o caixa. Todo mundo só está falando de caixa. Isso muda a inteligência de decisão inteira. Exato, o conceito. Desde lá do início até o final. Exato. Vai mudar tudo. Todo o ciclo vai ser impactado. E tá todo Os mundo dados são os assustado. mesmos, mas como você vai Provisionar, né? provisionar, vai ser diferente. E muda tudo, porque afeta o balanço das empresas. Exato. E aí o bicho pega. Aí você precisa saber quais são as mudanças que você precisa ter, quais são as alterações nas soluções existentes, em quanto tempo, né? Sim. E como você vai se organizar para fazer essa mudança. Pensando em decisões e crises, tem um estudo da Você S.A. de 2022 que no Brasil 500 mil pessoas pedem demissão do seu trabalho diariamente. Já o Instituto Gallup, um instituto super renomado, fala que 1/3 dos trabalhadores americanos estão infelizes. Eles estão ali só para o paycheck e vamos seguir a vida. E não é à toa que nós estamos vivendo desafios envolvendo pessoas. Como vocês fazem para investir em relações, em cuidado pessoal para longo prazo? Olha, eu acho que o canal aberto é algo que não pode ser tá só na plaquinha lá, né? Ou numa política interna. Isso de fato precisa acontecer. Então tá próximo da equipe, sabendo ali também qual é o potencial de cada um, quais são as dificuldades e apoiar. Então assim, programas ali que fazem sentido, que funcionam, né? O PDI daquela equipe, a reunião, seja mensal, quinzenal, enfim, mas com uma oportunidade das pessoas também se expressarem como elas estão se sentindo ali. Às vezes você tem um excelente profissional, mas ele está numa área errada. Ele está numa área que ele não está feliz. E se de repente você fizer um pequeno ajuste, você resolve 2 problemas. Primeiro, a produtividade dele aumenta. Segundo, ele está feliz fazendo o que ele está fazendo e ele vai ficar com você mais tempo, né? Definir o que faz alguém feliz para permanecer numa empresa, isso aí eu acho que é a pergunta de 1 milhão, né? A gente não tem essa fórmula. E eu acho que a aproximação com a equipe é o X da questão. Porque se a pessoa está passando por um momento difícil e você pode, de alguma maneira, né, entender esse momento, eu acho que é bacana. Agora, até no sentido dele estar insatisfeito ou não, o que está gerando essa insatisfação? É algo dele? É algo da empresa? Como que a gente equaliza isso? Então, eu acho que a aproximação eu acho que é fundamental, porque é a origem, né? Você vai entender o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa momentânea, às vezes é uma crise que a pessoa está passando. Ao ponto, às vezes, até da pessoa falar, olha, eu estou pensando de olhar o mercado. Legal, mas por quê? O que está te levando a essa decisão, essa motivação? Ah, porque eu não estou feliz aqui nesse projeto e tal. Mas é o projeto, é a equipe, é com você? Qual é a situação? E se a gente tem isso de forma recorrente, cria a relação da confiança. Sim. Agora, se você não faz isso e você só vai fazer quando você percebe que aquele profissional está baixando ali a produtividade dele, tá muito na cara ali que tipo, eu preciso de você, então eu quero saber o que está acontecendo. E às vezes vem num tom de o que aconteceu? Já de esporro, de bronca ali, sabe? De chamada de atenção. Quando na verdade você precisa chegar e falar, e aí? O que a gente pode fazer para melhorar esse jogo, né? Porque se você acha assim, a pessoa é muito boa e do nada a pessoa é muito ruim. Peraí, a falha está onde? Você contratou mal? A pessoa, o que aconteceu com essa pessoa ali dentro, né? Então, acho que a aproximação com a equipe é fundamental. Eu acho que talvez seja o maior desafio, né? Porque é o que a gente estava falando agora há pouco, as pessoas não se conhecem ainda muito bem, né? A maior parte não se conhece. E óbvio que mesmo a gente achando que se conhece aqui, já conhece pouquinho, né? É um pouquinho, mas tem um certo nível de consciência que muita gente não tem e não consegue ter, né? Então, assim, geralmente, num mundo onde o que impera é o rei vítima, né? O vitimismo, esse reinado do medo, né? Que a gente vive hoje nesse mundo, o reinado do vitimismo, a primeira coisa que a gente vem é botar a culpa em alguém ou no outro. Na verdade, a gente não sabe o que quer, né? Muita gente não sabe nem o que quer. Nenhum trabalho satisfaz, né? E aí ela vai procurar e caçar alguma coisa daquele trabalho que não serve para se justificar porque ela está infeliz, quando a infelicidade, grande parte das vezes, tem a ver com nós mesmos, né? Que a gente que não observa por que a gente está fazendo isso. Eu brinco disso no meu trabalho de 3 propósitos, né? Tem um primeiro propósito, propósito essencial. O que é? Você se cuidar, né? Você se cuidar, evoluir com cada coisa que você está fazendo e buscar ser feliz.
Ser feliz e incluidor, né? A gente já falou sobre isso. Então, assim, eu estou me cuidando? Estou evoluindo? Se é verdade aquilo, então você ganha um patamar de opinião. Né? Você ganha um patamar de discussão. Mas se você não está nem aí, você não está evoluindo, você não está se cuidando, você vai querer reclamar do trabalho. Vamos fazer primeiro essa etapa parte, primeiro, depois a gente conversa. Exatamente. Qual é a sua parte na brincadeira do profissional? Porque o profissional não está ali para só ser pago, não é um robô, né? Por isso a clareza. Exato. Você está sendo contratado. Qual é a sua missão? Quais são as suas atividades? O que eu espero de você? E o que você espera de mim? Até para equalizar. Será que ele está esperando, né? Ele está entrando, mas está com uma visão de já chegar em algum outro lugar? Porque às vezes ele tem uma expectativa. Não é comum perguntar isso, por exemplo, quando a pessoa está chegando, porque você tem, para você, uma clareza muito grande do que você precisa que aquela pessoa execute. Mas ela tem uma expectativa. Se eu não dou a oportunidade dela me contar, a gente não equaliza. E o fato, às vezes, de não abrir a oportunidade que ela está numa expectativa que eu nem sei, gera nela uma frustração. Poxa, não me deram oportunidade. Mas peraí, eu não sabia que você tinha essa expectativa, né? Então, acho que cheguei. Quais são as atividades, o que você tem que fazer, como você precisa entregar. Olha, isso aqui eu não negocio, isso aqui é inegociável para a empresa. O que é inegociável para você? O que você quer aqui também? Porque tem muita gente que está de passagem, tem gente que não faz ideia do que está fazendo ali. Ah, eu estou trabalhando. Tá, mas você quer chegar em algo... Né? Então, tem de tudo um pouco. Mas é bacana quando a empresa como responsável, né, por aquele profissional... tem essa consciência de puxar isso dessa pessoa. Porque tem a oportunidade da pessoa... Opa, não tinha pensado sobre isso, agora eu vou pensar. Então, imagina o sentimento e o resultado que essa pessoa, esse profissional vai ter com você ou com essa empresa, porque você despertou algo nele que ele não percebia e que faz totalmente diferença para ele. O sentimento de gratidão, de pertencimento, de engajamento, de vestir a camisa, de estar evoluindo, né, Letícia? De estar evoluindo. A pessoa está ali dentro, mas está evoluindo. Ela se sente evoluindo. Exato. Né? Porque ela evoluiu. Porque você ama esse trabalho. Mas não sei bem porquê, mas é igual o que eu fazia. Não, mas aqui não sei te explicar. Você está evoluindo, né? Exato. Empresas que promovem a evolução humana deixam a pessoa feliz, porque a gente precisa evoluir. É legal isso. Exato. E elas vão descobrindo a sua singularidade, vão entendendo, assim, como é que é a forma dela, né? E ela traz insights também. Gente, por que a gente não está fazendo isso? Ó, tô vendo ali. Vai se libertando, ela não pensa assim, eu vou lá naquela empresa fazer aquilo. Não. Gente, por que a gente não está fazendo isso aqui? A empresa tal está fazendo. Olha que legal. Por que a gente... Tem sinergia? Tem espaço? Então, você, às vezes... Aí você acaba tendo pessoas na tua equipe que vão trazer as ideias para você também. Os insights para você, sabe? E, enfim, eu acho que essa aproximação, ela é muito importante para esse processo de autoconhecimento, de evolução. E aí é contínuo. A empresa evolui, a equipe evolui junto, sabe? A equipe está indo, de repente, se profissionalizar, tirar uma certificação e, olha, eu estou indo fazer isso, tá? Opa, o que ele está fazendo? Poxa, vamos tentar fazer isso para todo mundo que está aqui? Isso é muito bacana. Ou vamos, sei lá, fazer alguma coisa aqui valorizando esse movimento que esse camarada está fazendo dentro da empresa, porque isso automaticamente leva a empresa para um lugar diferente, isso que ele está fazendo de forma autônoma aqui sozinho. Então, eu acho que essa percepção que a empresa precisa ter é uma construção. A empresa não é feita de uma pessoa, né? A empresa é feita de várias pessoas com cabeças diferentes, com vivências diferentes. Então, eu acho que é uma construção. Eu acho que a gente não pode se perder nisso ou achar que isso é um raciocínio muito utópico, assim, uma coisa... Nossa, isso é uma viagem, né? Eu já escutei, mas isso é uma viagem, isso na prática não funciona. Se a gente quiser que funcione, se a gente quiser fazer acontecer, vai acontecer. Você sabe que o grande desafio para um host... Porque um host é um facilitador. Tem autoridade, tem a figura ilustre, convidada que sempre traz as suas vivências. O momento mais difícil para o host é aquela fase de estar chegando ao final. O papo tá bom. Passou rápido. O papo tá bom, tá gostoso. Estava começando. É um bom sinal, que é um preditivo para mais encontros. Legal. Eu já agradeço a você, espectador que tem nos acompanhado, comentado, curtido, compartilhado. Letícia, estou indo para minha saideira. Eu acredito que mudanças estruturais, elas são gradativas. Eu estava apreciando o seu LinkedIn, muito robusto, muito bonito. Obrigada. Fiquei sabendo que você é apaixonada por mudanças estruturais. É isso mesmo? Eu acho que as mudanças, elas fazem
parte de quem nós vamos ser, né? E a gente não tem que esperar a mudança chegar. Acho que a gente tem que promover a mudança. Claro que não é abrir várias caixinhas aqui sem finalizar nenhum ciclo, não é isso. Mas acho que a gente está pronto para o novo. Beleza, estabilizamos. Qual é o próximo passo? Tem que ser insaciável. Não assim, ai, que bom, estabilizamos agora. Ai, vamos descansar. Não. Qual é o próximo passo? Sabe? Então, eu acho que isso puxa essa pauta de mudanças estruturais no sentido de... sem perder a identidade de quem somos, obviamente, né? Mas faz com que a gente, de repente, mude ou amplie o que a gente tem feito até o momento. Faz a gente, às vezes, enxergar caminhos que a gente está ali do lado da gente, como eu falei dos dados do cliente, né? Às vezes a gente está com um olhar viciado e a gente não enxerga que existem oportunidades com dados do lado. Né? E um exemplo muito bacana que aconteceu lá na Fiabilité foi a parte de crédito, né? Junto com a RPE, que é a nossa processadora, a nossa parceira. Inclusive, ela dados totalmente, mercado financeiro, o que isso tem a ver com varejo? E a gente olhou e nós falamos assim, caramba, existe uma grande oportunidade e existe uma ponte para ser construída entre duas esferas assim, da nossa economia, que são propulsores para negócio e, às vezes, elas não estão muito bem ali alinhadas, se comunicando muito bem. Deixa eu ali entender como isso funciona. Deixa eu meter meu bedelho aqui nesse negócio aqui, entender um pouco como funciona, sem perder o foco e a essência de tecnologia, de dados. Mas deixa eu entender como eu faço essa ponte. E tem sido, assim, uma experiência muito boa para a gente. A gente tem aprendido, a gente tem conhecido muitas empresas, muitas pessoas, feito muitos negócios e diminuindo esse espaço que existe, essa distância entre um assunto que está totalmente ligado a investimento, mas olhando para cartões. Então, a gente tem desbravado. Eu acho que é uma nova estrutura que a gente tem abraçado. Tem sido muito promissor. A gente tem bastante negócio na mesa. E, enfim, está dentro do negócio que a gente faz. É uma vertical que a gente não enxergava, estava do nosso lado, né? E que faz todo sentido para o cliente que a gente atende. Fernando, no dia 27 de maio, o Fórum Movon terá um painel sobre inteligência artificial? Sim. Você leu minha mente? Eu acho que eu tô chegando nesse entrosamento. A gente combinou isso? Não, Conectou. a gente não combinou isso. Não, então, muito se fala sobre futuro, né? E quando você fala de futuro, robotização e tudo mais, você está falando de inteligência artificial, né? Basicamente, toda inteligência artificial é um processo decisório que responde a alguma coisa. Então, é todo um algoritmo de decisões que está lá no robô para ele falar o que você quer, etc e tal. Então, só para lembrar que tudo é decisão, né? Que é um processo decisório. Então, eu acho que o nosso encontro, como qualquer encontro, cada vez mais no futuro vai falar de inteligência artificial, né? Vai falar, está aqui, nós estamos o tempo todo falando disso. Hoje focamos mais no humano, mas fora daqui estamos todos comandados aí por esses programas artificiais. E daí fica a pergunta, né, para complementar o que a gente traz, fica sempre a pergunta se o diferencial de uma empresa é a sua eficiência em modelar, em criar inteligência artificial, eficiência em tomar decisões para o cliente, né? Qual seria o diferencial do ser humano no futuro, né? Então, assim, está tudo andando para a inteligência artificial. E eu acho que, às vezes, o ser humano se perdeu. Ele está achando que ele vai virar um robô também, né? Eu vou ser o quê daqui a 10 anos? Um robô. Vou ser feliz. Né? Não, né? Não. Então, a diferença, assim, exponencialmente a tecnologia cresce. E nós, humanos, crescemos de pouquinho em pouquinho, com uma grande barreira, um monte de dificuldade. Crescemos intelectualmente, mas não crescemos em autoconhecimento, voltando ao pilar. O diferencial do ser humano, no futuro, será a sua própria criatividade, né? Sua intuição. E isso é autoconhecimento. Porque sem isso, ele vai ficar sempre na mesmice que o ChatGPT já tem. Né? Eu vejo lá, eu trabalho muito com o ChatGPT hoje em dia, era uma barreira para mim. Como assim? Essa merda aqui. Nossa, eu bato papo com ele o dia inteiro. É uma delícia, inteligente, perspicaz, criativo, né? Mas, de fato, ele repete, né? Ele repete. Então, é interessante você perceber. Eu vou lá fazer um curso de não sei o quê. Eu boto ali, me fala o que esse curso me traz aí, que tá bom para mim. Porque, naquele momento, eu não preciso fazer um curso de 8 horas para pegar o resumo de 2 minutos.
Então, acho que assim, essa nossa perspicácia, esse nosso diferencial em saber conectar essas inteligências, saber questionar, saber o que tem valor, o que não tem, o que tem intenção por trás, qual é a intenção por trás, qual não é a intenção por trás, vai ser o grande diferencial. Né? Que são pessoas como você, como eu, que estamos aqui pensando como é que a gente pode ter mais poder sobre as nossas formas de olhar o mundo, de decidir, e não tem outra saída a não ser olhar para dentro. Não tem, porque o mundo é o espelho, a gente significa o mundo. Tudo que você olha para o mundo, você está significando, é você que dá significado para as coisas, né? Você que dá significado para tudo. Você acha que não, aconteceu isso? Não, aconteceu uma cena e você significou ela. E Tanto a gente que, esquece isso, né? diante de uma cena, se você colocar pessoas diferentes e falar, olha, vai lá, não fala nada. Assiste aquela cena e depois me conta o que você percebeu. São, sei lá, são 6 pessoas olhando a mesma história. São 6 versões diferentes. E nenhuma delas é a verdadeira. É verdade. Não é? Letícia, essa câmera aqui, ó, é a câmera do futuro. Ah, Esse futuro pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, 2 anos, 10. Uma mensagem que você deixaria. uau! Uma mensagem para o futuro. Vamos lá. Pode ser, inclusive, daqui a pouco, né? Sim. Conexões. Eu acho que a gente precisa constantemente... Primeiro, a gente precisa estar aberto. Segundo, se conectar. Se conectar com assuntos, pessoas, novidades e fazer uma triagem de todas essas conexões. O que faz sentido para a Letícia de agora. Ou para a Letícia de daqui a pouco, com base no que a gente já consegue vislumbrar. E aí você consegue, de repente, direcionar o teu raciocínio. Porque se você também se conectar com tudo, com todos, e você não tiver uma organização na sua mente do que você vai fazer de fato, tirar do papel, tornar real, você só está pensando, viajando, trocando ideia. Efetivamente, você não consegue fazer, ter resultado sobre nada. Então, isso é muito importante, porque senão você fica só no âmbito ali da... Então, eu acho que é estar aberto, se conectar e estratégia de como você vai operacionalizar isso ou direcionar isso. Muito bom. Acho que é isso. Que encontro, hein? E o seu? Sua dica de futuro? Boa. Boa. Você só quer pros outros? Mudanças estruturais, elas são gradativas. Valorizar os pequenos começos, valorizar o dia a dia, os pequenos hábitos. Nós falamos sobre cultura, mas o que é essa cultura? Sou uma pessoa que tem uma veia espiritual, não dogmática. Estudo teologia bíblica do trabalho. Eu aprendo que existe um conceito para o trabalho avodá, que é do hebraico, e um conceito para o trabalho tripalho, que vem de uma questão de esforço, de eu ter que acordar segunda-feira, avodá. É como eu agradeço a Deus por estar aqui, por exemplo. Mesmo pegando 4 horas de trânsito, às vezes, na marginal, você fala, eu vou chegar a tempo. A gente chega gradativamente. Mudanças estruturais são gradativas. Essa é a minha mensagem. Maravilha. Muito boa, muito boa. A minha só pode ser uma. Conheça-te a ti mesmo, que você vai conhecer o universo. Muito bom É isso mesmo. aí. Obrigado. Tamo junto. Obrigada, gente, pelo Obrigado, convite. Letícia, Foi um por estar aqui com a prazer. Muito gente. gostoso participar com vocês aqui. Passou rápido demais. Passou. Espero que as pessoas aí que vão acompanhar, gostem, né, se identifiquem e que a gente consiga gerar essa onda com mais abrangência também. Esse é o Movoncast. Até mais.